No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o papel do revisor no seu livro. Quem é o revisor? Primeiro, você escreveu o seu livro. Você escreveu a sua história. Muito bem. Depois que você escreveu fim, você vai mandar o seu livro para a leitura crítica. O leitor crítico, ele vai... Isso, eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui. O leitor crítico, ele vai ler o seu livro e vai apontar os problemas na estrutura da narrativa, na construção do personagem. Então, isso é um trabalho à parte. Eu preciso que você tenha em mente que quando você termina de escrever a primeira versão do seu livro, né, o rascunho inicial. Gente, olha só, rascunho inicial. Eu sei que você está com aquele fogo no rabo de publicar, mas sua história ainda não está pronta. É o primeiro rascunho. Você escreveu os personagens, escreveu a história, está tudo lá bonito, lindo, maravilhoso. Manda para um leitor crítico para ele apontar todos os problemas. Beleza, você já fez isso. Vamos fazer de conta que você já fez isso. Voltou da leitura crítica. O seu leitor crítico, que é um profissional, não é teu primo, não é tua melhor amiga, é um profissional, ele vai te dar um relatório por escrito de tudo que precisa. Pode ser por vídeo também, muita gente faz por vídeo. Eu prefiro fazer os dois. Quando eu faço leitura crítica, eu marco uma chamada de vídeo com o escritor e mando para ele um documento, um PDF, com todos os pontos que tem que ser revistos. Então eu vou explicando que às vezes pode ter ficado algo dúbio, né? Então eu prefiro chamar a pessoa, olha, fiz a tua leitura crítica, vamos conversar a respeito. Então eu faço uma chamada de vídeo com a pessoa e mando um documento. Beleza, o que você vai fazer agora? Você vai ajeitar a tua história, né? Ajeitar. É porque eu gosto de escrever à mão. Então, assim, a maioria dos meus livros eu escrevo à mão, depois eu mando para o computador, né? Isso sou eu. Se você faz assim, excelente, maravilhoso. Mas se você não faz também, não tem problema. Você vai ajeitar os pontos que o seu leitor crítico disse. Olha, isso aqui tem que mudar. Esse personagem aqui, ele tá raso, vamos colocar algumas características, alguns problemas, alguns defeitos, alguns desejos, uma voz para esse personagem. Olha, tá incoerente o início e o fim da história, não tá legal, esses aspectos aqui não estão funcionando, vamos mexer nisso aqui. Então, você ajeitou o seu livro, beleza. Corrigi o personagem principal, corrigi o meu protagonista, dei uma mexida nos outros personagens, ajeitei algumas incoerências, algumas inconsistências na minha história. Muito bem. Ajeitei tudo. Manda de novo para o teu leitor crítico, porque eu trabalho assim. Eu quero ver de novo. Eu quero ver se o meu cliente, se o meu escritor fez aquilo funcionar. Beleza. Mandou, ele te devolveu. Agora tá ok. Show. E já foi dado um segundo passo. Qual é o próximo passo para o seu livro ficar nos trinques para ser publicado? Revisão. Revisão ortográfica. Essa revisão vai ser feita pelo leitor crítico? Pode ser que não, a não ser que o leitor crítico também seja uma pessoa formada em letras, tenha conhecimento de língua portuguesa. Muitos têm, eu tenho, outros não têm. São excelentes que eu não abro mão, tá? São leitores críticos maravilhosos, mas ou eles não querem trabalhar, tem gente que odeia fazer revisão ortográfica. Eu adoro.
O meu marido fica me sacaneando, que eu sou a diferentona lá, a diferentona literata, a que fala difícil. Não, gente, eu não falo difícil, eu falo gíria pra caramba. Porém, na hora que eu incorporo a revisora ortográfica, aí, meu bem, o buraco é mais embaixo. Eu sou chata. Eu sou chata e eu vou revisar tudo, tintim por tintim, e vou entrar em detalhes. É um trabalho demorado, sim, a depender do tamanho do livro. Eu já fiz revisão de livro com 400, 500 páginas e durou mais de um mês, bem mais de um mês. Porque é um trabalho minucioso. Ah, mas eu posso fazer isso com o ChatGPT. Sim, sim, pode. Se você quiser um trabalho meia boca. É o preço das coisas, meu bem. Você pode fazer com o ChatGPT. Pode ficar xixilento. Porque o ChatGPT comete erros, meu amor. Tá escrito, tá? Nas letrinhas miúdas lá, ChatGPT pode cometer erros. Então, ele comete erros, sim, de língua portuguesa. Ele não tem, porque ele é uma inteligência artificial, é uma inteligência artificial, não é uma inteligência universal. Então, você precisa de um professor, de uma pessoa habilitada em língua portuguesa para poder fazer a revisão ortográfica do seu livro. Agora, atenção para um detalhe. O seu personagem é único, tá? Então, observa se o seu revisor vai respeitar a voz do seu personagem. A primeira revisão que eu tive no meu livro Abdução, revisão ortográfica, que foi feita por uma revisora da antiga editora. A editora fez um trabalho lindo, maneiríssimo, e a moça fez a revisão, que ficou, tá? Ficou na versão em que estava pela editora. Mas quando terminou o meu contrato, eu fiz a minha revisão. Já tinha passado muitos anos, né? Alguns anos que eu tinha feito que eu tinha publicado o livro. E ela, a revisão dela, não estou dizendo que foi ruim. A revisão dela foi legal. Porém, eu acho que foi uma pessoa que não tinha muita prática. Também, antigamente, as pessoas não observavam muito isso. Ela mudou muita fala da personagem. Em alguns personagens, a gente tem regionalismos. Não sei se você já ouviu falar, tem até livros publicados, sobre o preconceito linguístico. O preconceito linguístico seria você criticar o modo de falar. Gente, se aparecer o som de um cachorro latindo aqui, a Marina hoje tá irritada. Então vai aparecer um au, au, au de vez em quando. Voltando. O preconceito linguístico é quando a pessoa aponta regionalismos, modo de falar, como se fossem erros. Então eu não posso dizer que um personagem que fala oxe, vice, não sei não. Ô, minha irmã, qual é? Gente, isso não é erro da sua escrita. Isso é um modo de falar do seu personagem. Se o seu revisor quiser impor que o seu personagem fale certinho, tudo trabalhadinho, bonitinho, tá errado, gente. Não pode. Tá? Observa isso. Conversa, combinado não sai caro. Então, antes de pegar, a gente com o tempo a gente vai amadurecendo. Se naquela época eu soubesse disso, eu ia falar com a revisora direto, moça. Mantenha a forma de falar do personagem que vai dar bom. Que é o jeito dele falar.
Na época, isso tem tanto tempo, na época eu não atinei para isso, eu só fui me ligar nisso depois, tá? Então observa isso. Quando a pessoa não faz, não estou dizendo que a pessoa é um profissional ruim que não sabe o que está fazendo. Não, ao contrário, é uma pessoa que tem uma forma de pensar. Mas que essa forma de pensar vai prejudicar o seu personagem, a linguagem, a voz do seu personagem. Então isso precisa ser visto, tá? Erro de português é outra coisa, gente. A gente tem que ter concordância na fala. O meu personagem é uma pessoa ignorante. Tudo bem, vai ter erro de concordância, beleza, não tem problema. Mas o restante do teu texto, a narrativa propriamente dita, ela precisa ser observada e escrita direitinho. A não ser que o seu seja uma narrativa em primeira pessoa e o seu protagonista, né? Se a narrativa é em primeira pessoa, se o narrador é um personagem, e se esse personagem fala errado, aí, né, são coisas que a gente precisa observar. E o revisor tem que estar ciente disso. Você tem que comunicar isso para o seu revisor. Porque o revisor também não é médium, pai de santo, que vai prever isso. Não, se a pessoa tiver uma experiência, ela vai... não, peraí, isso aqui é o linguajar, é a voz do personagem, beleza. Mas às vezes a pessoa, coitada, ela não tá nem aí, vamos corrigir. Você tem que deixar isso claro, olha, o meu personagem é uma pessoa sem instrução, é uma pessoa humilde, sem instrução, não teve estudo, então ela vai cometer muitos erros de português. Porém, a coesão, coerência, ortografia, muita coisa precisa ser respeitada. Então, esse é o trabalho do seu revisor ortográfico. Ele vai observar a ortografia, vai verificar pontuação, divisão silábica. Hoje em dia a gente nem tem mais feito divisão silábica por causa da internet, né? Da configuração do livro. A própria diagramação já sana esse problema, né? Então, divisão silábica você não precisa nem se preocupar mais. Mas a gente tem que observar, um revisor vai observar todas as questões da língua portuguesa na sua história, na sua narrativa. Então, depois que o seu livro voltar da leitura crítica, você tem que mandar para um revisor ortográfico, sim, tá? E se você estiver com uma editora ou com um preparador de textos, conversa antes, explica, olha, eu quero assim, o meu personagem tem determinadas características que precisam ser observadas, porque aí o seu revisor ortográfico já sabe, já conhece, não, esse personagem aqui eu vou observar apenas outros aspectos da revisão ortográfica. A voz dele, os regionalismos, os erros pontuais que ele vai cometer, eu vou manter. Tá legal? Eu espero ter te ajudado. Espero que o seu livro já esteja pronto, tinindo, para poder ser publicado. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.